Olá, gente. O livro de hoje se chama Dias de Perdão, do escritor Michael Gregório. Na verdade, Michael Gregório é só o pseudônimo que foi adotado por um casal de escritores, né? É o Michael Jacobs, que é um professor de história, e a sua esposa Daniela Gregório, que é uma professora de filosofia, né? Eles escreveram uma trilogia de investigação criminal, cujo protagonista se chama Hans Stephens, né? Ele é um magistrado da Prússia, né? Eu não li o primeiro livro, eu li apenas o segundo livro, mas isso não comprometeu a compreensão da obra porque são livros separados, tá? Você não precisa ler o primeiro para entender o segundo. Então eu não li o primeiro, eu só li o segundo. E apesar de nesse segundo livro, né, que é esse aqui, tá? Dias de Perdão, ele fazer algumas alusões ao que se passou no primeiro livro, mas não impede que você entenda o segundo livro se você ler só ele, tá? Como eu já falei para vocês, é uma trilogia de investigação criminal. É uma obra que não é muito conhecida, né? Aqui no Brasil. Eu pesquisei algumas coisas e você não acha quase nada, né? Aqui no YouTube, por exemplo, esse meu vídeo aqui é o primeiro, tá? Não tem nenhum vídeo falando sobre esse livro, mas é um livro que eu quis gravar porque é um livro muito legal, né? Eu até me espantei não achar tanta coisa sobre ele, né? Porque é um livro muito bom que eu acho que deveria ser mais difundido, tá? Então estou aqui fazendo minha parte, divulgando para você. Então eu já expliquei, né? O marido e mulher que escreveram esse livro. E o protagonista é o magistrado prussiano Hans Stephens, né? E nesse segundo livro que eu li, os protagonistas são ele, né? O Hans, a esposa Helena, e um amigo, né, entre aspas, que eles conhecem, que é um francês. Gente, desculpa essa zoada aí que os vizinhos aqui estão hoje extrapolando. Vou tentar me concentrar aqui, tudo bem. Ok. Então, eles escrevem uma história que se passa na Prússia do século XIX, na primeira década do século XIX. E é interessante porque é uma novela de investigação criminal, como eu falei para vocês, mas ao mesmo tempo uma ficção histórica, né? Retrata fatos reais que aconteceram na Prússia no começo do século XIX, né? Principalmente quando trata da invasão do exército francês liderado por Napoleão Bonaparte na Prússia, né? Nessa época, Napoleão Bonaparte estava invadindo vários países da Europa, dominando vários deles, inclusive a Prússia. Então os franceses viviam oprimidos, ou na verdade os prussianos viviam oprimidos pelos franceses, né? Então se passa nesse contexto em que os prussianos estão sofrendo sobre o domínio político, né, da França. E então acontece um crime, né? De repente, numa casa meio que na zona rural lá da Prússia, descobrem 3 crianças mortas, né, de maneira horrível, e a mãe dessas crianças supostamente está desaparecida, né? E aí convidam esse magistrado, o Hans Stephens, para resolver esse caso, né? Ele se tornou conhecido porque no primeiro livro ele ajudou o Immanuel Kant, né, aquele filósofo prussiano também, a resolver vários crimes, né, que aconteceram em Königsberg. Então, um coronel francês, né, um Lavedrine, um cara que é obcecado por investigação criminal e que era fã do Kant, soube dessa investigação na qual o Rando ajudou o Kant e resolveu convidar o Rando para resolver esse caso novo, né? Então eles chegam numa madrugada na casa do Rando e convocam ele, né? A princípio ele pensava que ele estava sendo levado para ser preso, porque na época muitos homens estavam sendo levados de suas casas sem nenhum motivo aparente, e ele pensava que ele ia ser mais um, mas de repente ele descobre não, que ele está sendo convocado para uma investigação criminal, né? E aí ele vai lá ver as crianças mortas, né, com os pescoços cortados, uma cena horrível, né? E aí ele começa a tentar investigar o que aconteceu com a mãe dessa criança que sumiu e descobre, né, quem é o pai, né? O pai, ele é um soldado prussiano que está servindo aí tipo um líder do exército da Prússia fanático, né, que está tramando uma revolta lá contra os franceses, né? E ele vai atrás desse cara e chegando lá, né, ele tem uma outra surpresa, né, que eu não vou contar aqui para não tirar a graça de vocês quando lerem o livro. Mas aí começa a acontecer vários fatos inesperados, né? Então esse livro ele me prendeu muito, porque além de ter isso, né, que é comum num suspense, né, numa investigação criminal, né, vão acontecendo vários casos inesperados, né? Vários
acontecimento que a gente se surpreende e vai prendendo a nossa atenção. Mas além disso, essa questão histórica, né? Então o tempo inteiro os personagens começam a conviver entre si e relatar as experiências dele nessa zona de conflito, de guerra, né? Aí Prússia, França, judeu. O livro aborda bastante essa questão do antissemitismo, né? Do ódio que os prussianos sentiam pelos judeus na época, e os franceses, né? As leis que Napoleão Bonaparte estava propondo para defender os judeus, tudo isso é muito bem apontado no livro, né? Como uma boa ficção histórica também, fala a questão da medicina e outros pontos bem interessantes. Então, assim, é um livro que, como eu falei, não é muito conhecido, mas que eu super indico para vocês, tá? Se vocês acharem por aí, tá? Esse aqui eu achei bem barato, numa livraria aqui em São Luís. Eu acho que vocês vão gostar, se vocês gostam de Sherlock Holmes, né, de Dan Brown, esse tipo de leitura aí vocês vão gostar, tá? Então essa é a dica de hoje, obrigado pela atenção, se inscreva no canal, curta, compartilhem e valeu, abração.